Importante, né, esse encontro, esse momento, né, exatamente, vai debater o direito eleitoral, vai tratar de marketing, né, para os pré-candidatos, aqueles que pretendem estar nessa disputa, então isso é importante. E aproveitando essa deixa, né, logicamente que esse encontro tem mais o intuito de informar, de orientar com relação à eleição, ao processo eleitoral como um todo. E é importante que os pretensos candidatos tenham esse conhecimento, tenham esse entendimento com relação à legislação. Mas vou pegar o gancho aqui exatamente do sargento Douglas Mota, né? Vereador de primeiro mandato, atualmente está cursando, se eu não me engano, Direito, né, numa faculdade lá em Sobral, é também universitário. E um parlamentar que, a exemplo dele, tem alguns outros também. Vou me ater a ele, que acabou de participar com a gente aqui no nosso jornal Integração, que tem buscado qualificação. Por que eu falo isso? Porque é uma situação que chama a atenção, que incomoda a população, né, o quadro atual do Parlamento Municipal aqui em Itapajé. Nós temos um quadro, uma composição da Câmara Municipal, que em sua maioria, não são todos, é bom que se diga, mas em sua maioria não atende às expectativas, não atende aos anseios da população. E tem um número significativo que a impressão que dá é de que não sabe nem mesmo qual é o real papel, qual é o real ofício de um vereador. Porque a sua atuação, né, é tão ineficiente que a imagem que passa é exatamente essa, de que ele não sabe exatamente quais são as reais atribuições, né, de um parlamentar, de um legislador, quais são as atribuições, pelo menos as principais, né? A impressão que passa alguns que hoje compõem o Parlamento Municipal aqui em Itapajé é essa. Em Itapajé, os vereadores se reúnem apenas uma vez por semana, né, para sessões ordinárias. Em algumas situações excepcionais, eles realizam também as sessões extraordinárias. Tirando esse e outros raros momentos, tem alguns vereadores, não estou colocando todos aqui no pacote, né, que se dedicam a suas atividades pessoais. Nós temos aqui em Itapajé vereador que é empresário, vereador que é taxista, vereador que é pedreiro, né? Nós temos aqui em Itapajé vereador que se dedica a uma série de outras funções. Nós temos professora, né? E que a impressão que passa é que dedica menos tempo a essa função que deveria ser a principal, que é de ser vereador, que é de ser parlamentar aqui no nosso município. Afinal de contas, recebe um salário para isso. E deveria se dedicar integralmente ao ato de ser vereador, de ser parlamentar aqui no município de Itapajé. Porque não me entra na cabeça que um vereador, diante de uma situação de um município que tem tantos problemas e que recebe um salário de algo em torno de R$ 7.500, né, por mês, para trabalhar o mês todo em prol do município, que ele consiga encontrar tempo para exatamente atuar na construção civil, para fazer frete para Fortaleza, atuando como taxista, ou para atuar em qualquer que seja outra atividade que não seja a de vereador, diante de tantos problemas que o município enfrenta. É por isso, por esses exemplos, que a imagem que alguns passam para a população é de que não sabe o real ofício do vereador. Talvez sobre tempo ali para ele, né? Não tenha condição de ocupar todo o tempo com a função, com a atividade de vereador. E aí é por isso que, a partir dessa deixa, e aí a gente poderia citar, eu citei o Douglas aqui, repito, porque ele acabou de falar com a gente aqui, ele é um desses exemplos, que chega à Câmara Municipal e busca qualificação. Eu não sou contra, e acho que, obviamente, a partir dos movimentos que são feitos, que as pessoas consigam, primeiro, se candidatar e serem eleitas, porque eu sou favorável desse processo, primeiro, de renovação e segundo, de alternância, né, exatamente na questão dos mandatos na Câmara, na Prefeitura, enfim, no Executivo e no Legislativo. É importante que haja essa renovação, é importante que se tenha essa dinâmica. E aí, obviamente, que sendo candidato para disputar uma primeira eleição, você não vai ter ali o devido conhecimento, não vai saber realmente
né, tudo que precisa saber para atuar bem, para exercer bem o papel, a função de vereador. Então isso é admissível. O que não é admissível é que ao chegar na Câmara, ao ser eleito, você não busque se qualificar. Eu acho totalmente inadmissível e inaceitável que alguém seja eleito e passe 3, 4 anos e não busque se qualificar, se aperfeiçoar, entender realmente a importância e a responsabilidade da atuação de um vereador dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade como a nossa. Isso é totalmente inadmissível, que você encontre tempo para se dedicar a outras atividades, né, exatamente, que não seja a atividade de vereador, a atividade parlamentar. Atividade que deve ser exatamente de trabalhar em prol do município, sendo que você, no final do mês, você recebe o seu salário de forma integral. Então, eu, sinceramente, não consigo entender. A sessão passada, aproveitando aqui que a gente entrou nesse assunto, a última quarta-feira, né, e aí a gente, na sessão, é só uma reunião por semana, e por ser só uma reunião por semana, a gente espera que os assuntos mais importantes, os problemas que afligem a população, que eles possam ser pautados pela Câmara, que eles possam ser discutidos pelos parlamentares, que ideias propositivas, né, possam ser exatamente apresentadas na Câmara Municipal. Se nós temos um poder executivo que na sua maioria, vamos dizer assim, de atividades é ineficiente, na maioria das áreas, mas que a Câmara, pelo menos, né, no seu poder de voz, de atuação, que deveria ser importante, que possa também levantar exatamente, né, esses temas importantes que afligem diretamente a vida da nossa sociedade. Nós tivemos a última sessão onde praticamente todos os parlamentares, não foram todos, mas basicamente todos, que utilizaram a tribuna da Câmara Municipal, foi exatamente para apresentar ali a sua queixa, a sua preocupação, o seu receio, alguns pareciam até medo mesmo, de uma possível candidatura do ex-prefeito de Irauçuba em Itapajé, que ele oficialmente nem informou isso ainda aqui no nosso município, né? E esse tema tomou a maior parte das discussões ou do discurso daqueles que utilizaram a palavra na Câmara Municipal na última semana. Diante de tantos e tantos problemas que nós temos na saúde, na educação, na infraestrutura, essa situação aí do desemprego no município de Itapajé, né, que poderiam exatamente esses parlamentares estruturarem discursos, né, mais embasados exatamente, com conteúdo que pudesse apresentar à população nessa única vez por semana que se reúnem para as sessões na Casa Legislativa, né, na Casa do Povo, e aí perdem exatamente tempo discutindo uma situação que ainda nem foi confirmada, mas que demonstra também que há uma certa preocupação, que há por parte, né, de alguns desses que falaram um certo receio com relação a isso, que mostra, inclusive alguns falaram, um certo desprestígio, né, da classe política de Itapajé, caso isso venha a acontecer. Essa falta de prestígio de alguns dos nossos políticos, isso é claro e evidente, independente de se ter ou não uma candidatura, né, ao executivo nas próximas eleições de alguém que seja de fora do município, né, caso isso venha a se concretizar. Mas essa falta de prestígio da grande maioria dos políticos de Itapajé, ela é perceptível perante a população, mas não é por outra coisa não, é porque exatamente a grande maioria dos nossos políticos, eu falei isso, se eu não me engano, semana passada, nesses últimos anos, tem caminhado aqui no sentido oposto aos interesses da população, né? A classe política está indo para um lado exatamente oposto aos anseios da população. Então, a partir daí, você entra, realmente você cai num descrédito. Então, não é o fato de se ter ou não ter uma candidatura de alguém de fora, de se viabilizar ou não esse projeto no município de Itapajé, que vai evidenciar ou não, né, a questão do descrédito da classe política. Isso é falado, né, se não por todos, mas pelo menos pela grande maioria. E aí,
exemplos como esse aqui da sessão passada na Câmara Municipal, reforçam muito isso, né? Porque nós estamos aí numa situação extremamente crítica com relação ao desemprego. Nós temos problemas nas mais diversas áreas, né, aqui do município de Itapajé, e a gente não ouve na Câmara Municipal. Tem a situação da Capese, né? Quão grave é a situação da Capese. Eu posso estar pecando aqui, mas eu assisti praticamente toda a sessão passada. Eu não me recordo de ter escutado, acompanhado algum dos parlamentares tocar nessa situação da Capese, né? No comportamento, no tratamento dispensado pelo governo municipal com relação a essa causa. Essa situação do precatório do Fundef. Eu não me recordo aqui de ter visto exatamente ou ter escutado algum parlamentar. Se tiver, depois amanhã ou na segunda eu faço a correção, mas eu não me recordo de ter acompanhado algum parlamentar tocar nesses pontos, fora tantos e tantos outros, né, que o município precisa discutir, e é papel do parlamento, é papel dos vereadores exatamente discutir isso, né, discutir essas problemáticas, buscar exatamente dentro das suas limitações. A gente sabe muito bem, o Poder Legislativo tem a sua atuação limitada, mas dentro do seu poder de atuação, buscar auxiliar nesse processo de resolução de alguns dos problemas mais sérios, mais graves que assolam o município de Itapajé. Não, se reúnem uma vez por semana, os que falam, né, alguns deles vão lá e falam baboseiras, discursos sem ter o devido embasamento, fora aqueles que nem discurso, né, ao longo dos 4 anos, não apresentam um projeto, não falam nada na Câmara, são figuras totalmente apagadas, que a gente não entende nem como é que conseguem se eleger a cada processo eleitoral. Mas, enfim, esse contexto evidencia exatamente o momento que nós estamos vivenciando hoje. E não adianta a Câmara, vamos dizer assim, se escorar na justificativa de que o Legislativo não tem poder de executar. Isso todo mundo sabe. Mas o Legislativo atuante, ele tem força sim, tem poder sim para fazer com que determinadas situações se resolvam no município de Itapajé. Um Legislativo que não é atuante, que não caminha exatamente no sentido aí de encontro exatamente aos anseios da população, acaba contribuindo e muito, né, para que os problemas se agravem no município.